Olá, irmãos e irmãs, eu quero nesse dia começar com vocês um devocional na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje, então, meditaremos no texto que se encontra no capítulo 1, versos 1 a 11, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A carta de Paulo aos Filipenses, para muitos estudiosos, ela é um dos mais encantadores escritos do Novo Testamento. Alguns estudiosos vão intitular essa carta como uma carta das coisas excelentes. Outros, porém, vão intitulá-la como a carta da alegria. É justamente dessa forma que eu quero pensar com vocês, meditar com vocês nesta carta. Que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Isso fica bem estampado no capítulo 4, verso 4, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outras vezes vos digo, alegrai-vos. Paulo também deixa algumas outras expressões sobre alegria, regozijo, gozo, nessa carta, e elas nos ajudam a entender que, embora em circunstâncias humanamente tão desfavoráveis, Paulo estava confiante no Senhor e por isso expressou o seu ânimo, incentivando os irmãos filipenses a desenvolverem em parceria com o Espírito Santo esse aspecto de fruto espiritual, a alegria cristã. Paulo nos dá pelo menos 6 ensinamentos nesse texto. Nós temos aí 2 visões. Versículos 1 e 2, ele deixa a sua saudação. E dos versículos 3 a 11, então, ele vai deixar aí a sua ação de graça pelos irmãos em Filipos. Então, os ensinamentos para nós nesse dia. Primeiro, quais os motivos de ações de graça do apóstolo Paulo? E o motivo de ação de graça era a recordação que Paulo tinha no coração daqueles irmãos. Tudo aquilo que Paulo nutria de lembrança por aqueles irmãos. Paulo então compartilha a sua profunda afeição pelos filipenses, reafirmando o compromisso mútuo que compartilhavam na proclamação do Evangelho. E registrou a oração dele, específica, que ele oferece por esses irmãos. A recordação, a boa recordação do apóstolo Paulo fez com que ele oferecesse uma oração em gratidão em favor dos seus irmãos. Qual foi então a forma da oração de Paulo? Paulo orava sempre, o versículo 4 vai nos dizer isso. E o motivo no coração de Paulo era a alegria. Paulo fazia sempre as suas súplicas com alegria por todos os irmãos. Paulo não fazia distinção de um ou outro,
Mas Paulo orava intensamente, incansavelmente por todos os irmãos. Paulo também, aí a terceira verdade, é que Paulo tinha o reconhecimento no seu coração de que aqueles irmãos cooperavam junto com ele no Evangelho. Desde o primeiro dia até agora, Paulo reconhece isso. Paulo também afirma, a quarta verdade que esse texto nos mostra, é a sua convicção. A convicção plena, verdadeira no coração do apóstolo Paulo era que aquele que começou a boa obra ia completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na vida dos irmãos em Filipos, aquele que começou a boa obra na sua vida, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O quinto aprendizado que nós encontramos nesse texto é o sentimento que habitava no coração de Paulo. Paulo trazia aqueles irmãos no coração. E ele dizia, olha, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Eu trago no coração. Eu trago vocês, irmãos, no coração. E ele diz o motivo de trazer aqueles irmãos no coração é que os irmãos eram participantes da graça de Deus com ele. E Paulo também diz da saudade, que Deus era testemunha da saudade que ele tinha por todos os irmãos. E esse sentimento era verdadeiro, baseado na misericórdia de Cristo Jesus. Para finalizar, dos versículos 9 a 11, Paulo nos mostra na oração algumas coisas que precisamos aprender. Ele diz assim no início do versículo 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo tinha um desejo no seu coração, e isso era motivo da sua oração perante Deus, que o amor aumentasse mais e mais no coração dos irmãos em Filipos. E essa oração e esse pedido tinha uma intenção. A intenção era que os irmãos em Filipos pudessem aprovar as coisas excelentes e seres encontrados fiéis, sinceros, inculpáveis naquele grande dia, o dia do nosso Senhor. Aqueles irmãos também fossem encontrados cheios do fruto de justiça. E Paulo sabia muito bem que esse fruto de justiça só poderia existir mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Diante de tudo isso que vimos hoje, como devemos agir? Esse texto espera que nós, como cristãos, frutifiquemos a nossa vida em Cristo Jesus com ajuda, com ação, através da ação do Espírito Santo de Deus, para a glória e louvor, exaltação, engrandecimento do nosso poderoso Deus. Nessa intercessão pelos irmãos, em favor dos irmãos, Paulo demonstrou então o porquê que ele desenvolvia junto com os filipenses uma comunhão tão íntima na proclamação do Evangelho. Eles tinham sido parceiros no trabalho do Senhor. E essa mentalidade de serviço ao Senhor, de servir uns aos outros mediante a obra do Senhor, lhes concedia plena alegria. Quando nós servimos a Cristo dessa maneira, intercedendo pelos irmãos, nenhum problema é grande o suficiente para roubar a nossa alegria. Quando servimos a Cristo intercedendo pelos irmãos, nenhum problema é grande o suficiente para roubar a nossa alegria. Quero te incentivar hoje, então, a orar, a interceder,
Interceda pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Interceda pela igreja. Interceda pelos seus familiares. Interceda pelas autoridades. Interceda pelos militares que estão à rua trabalhando, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos profissionais de saúde que estão dedicando seu tempo, que não estão em quarentena, mas estão em serviço. Ore por eles. Ore para que o Senhor cumpra a sua vontade nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Ore para que a alegria, a plena alegria venha inundar o nosso coração e que diante dessa situação possamos lembrar que estamos juntos, unidos com um único propósito, a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Que essa palavra penetre no seu coração, que essa palavra te dê forças para continuar firmes em meio a dias difíceis. Que nada e ninguém seja capaz de roubar a alegria que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Paz.